A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Aleluia. Essa é uma live de livramento. Foi a palavra que o Senhor Deus... Lope, primeira pessoa que entrou na live. Lupe Samaria ou Samaria. A paz, André, Stephanie. Paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Patrícia. A paz. Paz do Senhor para todos vocês. Põe a caixinha, senão ele vai travar. Liga o ventinho também. Douglas, boa noite. A paz do Senhor, Natália. Indine, olha, parecido com o meu. Indine Souza, boa noite, Patrícia. Tudo bem, meus irmãos? Se não estiver bem, vai ficar. Vai ficar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tá aqui falando com vocês é alguém que já passou poucas e ruins, né? Para não falar poucas e boas. Já passei muitas e ruins, não é poucas e boas. É muitas e ruins nessa vida. Quem já foi muito provado, quem já passou em muitos desertos. Amor, ficou sem a luz ficou melhor. Eu gostei mais sem a luz, pode deixar sem a luz. Já passei muitas provações na minha vida. Muitos desertos, muitos. Muitas humilhações. Peço oração pelo Pedro que tá com depressão e vício. Vou orar pelo Pedro, tá, minha irmã? Já passei por escassez, rejeição. Eu não tô contando isso pra vocês pra contar derrota, não. É porque às vezes você tá numa situação... Às vezes você tá numa situação que você acha que não tem mais solução. Que não tem mais jeito. Às vezes você tá num cenário da sua vida que você fala, agora eu vou morrer. Agora, essa aqui Deus não vai conseguir resolver, não. Não, aquelas outras lá atrás, aquelas outras lá, Deus deu um jeito ali, Deus deu um jeito lá, e Deus foi poderoso para fazer, mas essa aqui que eu tô agora, essa é diferente. Essa aqui que eu tô agora, eu tenho certeza que Deus não consegue resolver, porque, ó, tô no fim da linha. Já era pra mim. Ô, Gei Lopes, já era pra mim. Tô doente, você que tá doente, ou você que tá sozinho, perdeu seu marido, perdeu sua esposa, perdeu o emprego, tá desempregado. Às vezes você tá sem nada. Às vezes você tá sem nada pra comer dentro da tua casa, meu irmão. Eu digo pra você, a sua vida não vai ficar desse jeito. Não vai ficar. Não vai. O Senhor me deu uma palavra hoje. Oração do livramento. Livramento. Eu tirei no Salmo 35. Salmo 35, Salmo davídico. Para que Deus livre você dos perseguidores, daqueles que te acusam sem motivos, daqueles que te perseguem, que arrumam emboscadas para você, daqueles que não conseguem dormir sem armar uma para você, sem pensar como é que vai te pegar, como que vai te prejudicar, como que vai queimar seu filme. Como é que vai te passar uma rasteira? Eu li esse salmo todinho agora, antes de começar a live, e foi isso que eu entendi. Aqueles que se ajuntam, aqueles que se unem contra você. Tava lendo esse salmo agora, né? Aí, ó, Cláudio Cordeiro. É isso aí. Ó, defende-me, ó, a confirmação aí, ó. É o livramento de Deus para sua vida. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Vou orar por você, Yasmin. Pode mandar mensagem para mim lá no direct. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Se alguém puder colocar aí para mim, por gentileza, eu te agradeço imensamente. Se alguém puder colocar aí, Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Luta contra os que lutam comigo.
Toma os escudos, o grande e o pequeno. Deus está falando aí, ó. Para você pegar seu escudo. Isso, obrigado, Luxinho de menina. Obrigado, Miriam, André, obrigado, tá? Obrigado, Deus abençoe. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno dessa live aí, ó. Pode pegar seu escudo. Pode pegar seu escudo. Gente, eu fixei o negócio, desafixou sozinho, por conta própria. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem me socorrer. Se a Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 139, que Deus conhece a palavra do homem antes dela sair da boca dele, quem foi que colocou essa oração na boca de Davi? A paz, Adriana? Quem colocou essa oração na boca de Davi? O próprio Deus. Porque o Senhor está te falando assim, ó, eu vou lutar com aqueles que estão lutando contra você. Não vai ser uma boa ideia não, hein? Não vai ser uma boa ideia pelejar contra você, não. Não vai, não. Não vai, não. Vai, não. Vai ser, não. Aqui, ó. Luta contra os que lutam comigo. Todos os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem me socorrer. Ele vai te socorrer, olha só. Ele vai te socorrer, aleluia. Empunha a lança e o machado de guerra. Você tá entendendo aí? Você tá entendendo a gravidade do assunto? Nós estamos numa guerra. Levanta a corda. Acorda pra vida, acorda pra vida. Gente, compartilha essa live, por gentileza. Eu não sou muito de pedir para compartilhar não, porque eu não gosto de ficar pedindo para compartilhar, mas é necessário. É necessário que compartilhem, porque hoje uma irmã colocou, meus irmãos, um pedaço de carne para fora, sabe como? Assistindo a live do Leonardo, jejuando 2 horas só por dia, durante 3 dias, irmãos. Depois vocês vão lá no feed que vocês vão ver. A irmã botou um pedaço de carne para fora pelo órgão genital dela. 3 dias só, 2 horas de jejum. Então essa live, meu irmão, é um socorro para muitas pessoas. Rapaz, Beth, eu fico tempo aqui, meus irmãos, eu fico horas. Eu fico horas e horas do meu dia orando por cada um de vocês, conversando, instruindo. Eu fico na cadeira, minhas costas chegam a doer. Ô, Clarice, depois eu te chamo lá, tá bom? Minhas costas chegam a doer. Direcionando vocês, tirando palavra para cada pessoa, orando por aqueles que estão no hospital. Essa live, meus irmãos, é de Jesus, é do coração de Jesus, tá? Não é uma live de religião, não. É a live de Jesus. E se Jesus, para você, é uma religião, seja bem-vindo, você que está entrando aí, você, meu irmão católico, meu irmão umbandista, meu irmão candomblessista, meu irmão espírita, meu irmão budista, meu irmão... Deixa eu ver qual outra religião que tem. Ah, não sei. Você de qualquer religião, olha só. Jesus Cristo é a única religião da terra que se conhece por morrer por amor a você. Não existe nenhuma religião, pelo mais Jesus morreu de amor por você. Então, você entendeu o conteúdo dessa live? Você consegue entender o conteúdo dessa live? O conteúdo dessa live é pra gente falar daquele que morreu de amor pelo seu filho. Essa live aqui não é para pedir dinheiro, não é para pedir oferta. Essa live aqui é de alguém que já viveu na sarjeta, no fundo do poço. Alguém que já morou na rua, que já foi abusado quando era criança, que já passou fome. Que tá aqui falando para você. A sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Você pode até guerrear um tempo, porque a palavra está dizendo que nós estamos em guerra. Adriana de Lima. Adriana, Deus vai restaurar a sua vida sentimental, Adriana. Deus vai restaurar, tá bom?
Deus vai restaurar e Deus pede para você tirar toda a ansiedade do seu coração. Porque não é na hora, não é no tempo que você quer. É do jeito que Deus quer, tá? Não adianta espernear, chorar, gritar, berrar, fazer pirraça com Deus. Não adianta. O que adianta é jejum e oração. Joelho no chão e se humilhar. Mas que Deus vai restaurar, vai. Ele vai restaurar. Tá? Eu vejo você muito próspera no seu relacionamento. Ora pelo seu filho Pedro. Vou orar pelo Pedro. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nós estamos em guerra. Chega de brincar, tá? Chega de brincadeira. Os tempos estão difíceis. As coisas estão cada vez mais estreitas. Não estou colocando medo em você. Só estou falando para você, meus irmãos. Aí tem um vigiar. Aí, ó. Missionária, vou chamar, vou contar meu testemunho. Comecei a agir, Deus agiu no meu favor. Conta sim, Natália. Muitas pessoas precisam ser edificadas, tá? Muito obrigado por tudo, Deus te abençoe. Tô fazendo jejum e tá sendo bênção. Tá vendo aí, meus irmãos? É um jejum de 2 horas, meus irmãos. Por que eu falo com você desse jejum de 2 horas? Porque havia um tempo na minha vida que eu não queria nem viver. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo aqui nessa terra. Porque tem condições, cara. Pensa numa pessoa que já trabalhou tanto, já se esforçou tanto, já batalhou, já consegui ser liberta das drogas e eu caía de novo nas drogas. Eu perdia de novo o marido. Eu ficava de novo sozinha, sem dinheiro, no fundo do poço. Não importa se eu ajudava Deus e o mundo. Deus não, porque Deus não te ajuda. Não importa se eu ajudava todo mundo que passasse por mim, não importa o quanto boa eu seria com as pessoas. Eu voltava pro fundo do poço, voltava a ficar sozinha, voltava pro vício, voltava pra sarjeta. E eu falei, ó, não tem condição um negócio desse. Não tem condição. Não tem. Sei nem o que eu tô fazendo aqui nesse mundo, porque eu sentia como se eu não tivesse o direito de conquistar na minha vida. Parecia que eu era escrava de um sistema que não me deixava romper, não me deixava vencer, não me deixava avançar. Tô no 7º dia do jejum e hoje tá difícil aguentar, mas tô firme. Mas qual é o jejum que você tá? Do jejum de 2 horas? Tá difícil aguentar um jejum de 2 horas, irmão? Persevera, persevera. Isso aí é o mínimo do mínimo que você pode fazer, tá? Agora, se for o jejum de Daniel, realmente não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Essa vai ser a live da resposta, amém. Então, meus irmãos, olha só, eu sentia... Horas. Ah, você tá no de 12 horas, 7 dias? Que isso, vaso? Continua, minha irmã. Continua. Continua, se esforça mesmo. Se esforça, mas eu te digo uma coisa, olha só, minha irmã. Não pense você que depois que você fizer o jejum de 12 horas, você pode exigir do Senhor uma bênção. Por quê? É do ser humano ser assim. Não estou falando que é você que vai fazer isso, tá bom, meu amor? É do ser humano, como quem diz. Como quem diz. Então, calma aí, deixa eu concluir uma coisa de cada vez. Se a gente fizer o jejum, se a gente obedecer o Senhor, daqui a pouco a gente está assim, ah, mas eu fiz o jejum, mas eu não sei o quê. Então, esperar também faz parte do jejum. Entendeu? Jejum é tudo aquilo que você faria, você não vai fazer do jeito que você faz mais. Tipo assim, se você comia todo dia, o tempo todo que eu digo assim, todas as refeições, você vai abdicar um pouquinho de todas essas refeições. Você vai abdicar um pouco de reclamar, você vai abdicar um pouco do celular, você vai abdicar um pouco, vamos supor, do medo, da desconfiança. Jejum, você tem que trabalhar todas as áreas da sua vida. Não é só ficar sem comer, tá bom? Jejum é você abrir mão de coisas, orgulho. Pense numa pessoa orgulhosa, sou eu. Olha, ô bicha ruim de natureza, misericórdia. Eu falo com vocês de coração. Ô pessoa ruim, difícil de lidar.
cabeça dura. Olha, eu vou te falar, meu marido, olha, ainda bem que ele é meu marido, porque acho que Deus tem tanta pena dele que Deus acaba abençoando ele. Porque não é fácil. Até porque ele também não perde muito, né, meu bem? É duas cabeças duras. A gente tá junto até hoje porque a gente se ama muito e porque Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. Mas pense num casal cabeça dura, que já sofreu nesse mundo, já passou. Teve dias que nós não tínhamos um pão que o diabo amassou para comer. Por quê? Porque eram pessoas de dura serviço. Então, meus irmãos, abrir mão do orgulho faz parte do jejum, sabia? O orgulho é aquela coisa assim, ó, tipo assim, você sabe que poderia calar, você sabe que poderia calar, você sabe que poderia relevar, você sabe que poderia deixar para depois, mas o seu eu, sabe, o ego, a vontade de falar, a vontade de mostrar que faz e que fala e que manda e que acontece. E depois que eu cometo esse comportamento, essa conduta, olha, eu fico com tanta raiva de mim mesma. Eu fico com muita raiva de mim por eu ser assim. E você sabe o que muda o orgulho? O jejum. Muitos casais se destroem por causa do orgulho. Porque poderia deixar para depois aquela conversa, mas não, quer falar agora. Eu não sou homem de deixar para depois. Eu chego e faço e aconteça, eu resolvo é na hora. Vou orar por todos vocês que estão pedindo oração aqui. Depois vocês me mandam, eu vou orar aqui no final da live, tá? Então, meus irmãos, oração pelo relacionamento. Eu estou começando a minha caminhada convertida, junto com vocês. Eu tenho 3 anos só que eu sou convertida. 3 anos só que eu sou convertida, meus irmãos. Eu aceitei Jesus há 15 anos atrás. Eu só consegui abaixar minha cerviz e entender. O jejum é para liberar o perdão, ler a Bíblia, sabedoria e paz e falar com Deus. Exatamente. O jejum, ele arranca tudo quanto é mazela de coisa ruim da sua vida, o jejum arranca. Mas tem dias que a gente não quer nem viver, sabe? Era tanta maldição na minha cabeça. Eu vim de uma família de pais alcoólatras, usuários de drogas. E na minha família tinha espírito de morte, espírito de aborto. Então era tanta maldição na minha cabeça. E eu não sabia lutar contra isso, meus irmãos. Eu não sabia lutar contra isso. Estou grávida, passando por tanta coisa. Ô, Thalita, você sabe por que você está grávida, passando por tanta coisa? Porque o seu filho é quem vai livrar você da morte. Escuta só o que eu estou te falando, tá? Por isso que a guerra se levantou. Para você achar, olha só, para você achar que o problema tá em você estar grávida, e não é. É porque é essa gravidez que vai te livrar. É essa gravidez que vai te libertar, por isso dessa guerra. Abre um propósito de jejum de 2 horas pela manhã para você suportar. Então, meus irmãos, o jejum ele vem para você entender que se você não consegue ficar sem um pedaço de carne, se você não consegue ficar sem um pão, se você não consegue ficar sem um doce, se você não consegue ficar 2 horas sem comer, imagine longe de Deus. Se você não consegue ficar sem comer, tu imagina sem Deus. O que vai dar na sua vida? Vai dar muito errado, não vai? Você sente, eu tenho certeza que você sente, que sem Deus você vai dar muito errado na sua vida. Porque você é louco, porque você é louca, porque você não tem estribeira, você não tem freio, entendeu? Sua cabeça é caótica, seu coração é mais enganoso do que o coração enganoso da Bíblia. Entendeu? Posso fazer jejum grávida? Pode. 2 horinhas só de manhã? Pode. Vai ser bom até pro teu filho. Pode fazer sim. Entendeu, meus irmãos? Tu não sabe resolver as coisas direito, qualquer coisinha já se desespera. E o jejum vem tirar essas mazelas. São mazelas, sabiam? Mazelas de maldições hereditárias que sobraram para você pagar. Essas pessoas com essas cabeças caóticas, essas pessoas com essas cabeças caóticas, me chama lá no direct, Luana, que eu vou orar por você. Elas têm muito problema nas suas vidas por causa de maldição hereditária. Coisas que sua avó errou, seu avô errou, seu bisavô errou, sua avó
Sua bisavó errou. Nanda, Zanda, a revelação para você, Zanda. Para você cantar o hino da vitória. Deus me revela para você cantar, você louvar. A sua cura vai vir através do louvor. Escuta só o que eu tô te falando. Então, meus irmãos, o que acontece? Quando a sua bisavó morreu, a conta do que ela fez ficou para sua avó, ficou para sua mãe e ficou para você. Tá? Eu não aguento mais. Oro todos os dias, pastora, tá tudo dando errado, mas Deus vai me ajudar. Olha só, Thalita. Como eu falei para você, essa gravidez, ela veio para mudar a sua vida. Esse filho vai ser uma bênção muito grande na sua vida, ou essa filha. Por isso você está enfrentando essa batalha. Deus tem um propósito muito grande na vida dessa criança. Essa criança veio para transformar a sua vida. Se você soubesse o tamanho da autoridade que Deus está te entregando nessa prova, você faria como Paulo e Silas na prisão. Porque eles tinham apanhado muito. Eles tinham apanhado muito, estavam presos, encarcerados por fazer o bem, por causa de uma obra de libertação. Eles foram libertar uma mulher adivinha, que tinha um espírito adivinho. Eu oro todo dia para nós, estou lendo o resultado, mais ou menos 10 dias. É isso aí, glória a Deus. Uma revelação para você, Beatriz. Deus vai abrir uma porta para você, Beatriz. A porta tão sonhada, tão desejada, a porta tão chorada, tão sofrida, ela vai se abrir. Ela vai se abrir. Escuta o que eu tô te falando. É uma menina, eu tenho um filho. O ser humano, ele tem o... Fala pra Thaís. O ser humano tem... Mandar depois no direct, que ela tá passando. Responde ela aí, meu bem. Não dá. Quem precisar de oração, se vocês lembrarem, por gentileza, me chama lá no direct, porque se eu for ficar respondendo todo comentário, eu perco a ligação com o Espírito Santo, aí eu vou deixar de falar algo importante para sua vida para poder ler comentário, tá bom? Pode me chamar lá no direct, que se eu precisar ficar até 3, 4 horas da manhã orando por você, falando com você, te orientando, te contando sobre a minha vida, eu vou ficar, porque foi para isso que Deus me tirou das ruas. Eu já morei na rua, tá? Morei 1 ano na rua mesmo, tá? Passei fome, muita fome. Que Deus tire a minha vida aqui, ó. Que Deus tire a minha vida se eu estiver mentindo pra você. Então, meus irmãos, o ser humano, deixa eu explicar um negócio pra vocês. O ser humano tem tendência a achar que nós fomos ensinados muito errado, tá? Nós fomos ensinados a vida inteira muito errado sobre as coisas de Deus. Por quê? Olha só. O Becker, o pai dos seus filhos é espírita porque você não está posicionada na presença de Deus. Você está querendo dizer que o demônio dele é mais forte que o seu Deus? Entendeu? Ou você abre um propósito de jejum para quebrar essa legião, tá? Escuta só o que eu tô te falando. Legião que tá tentando fazer você tirar a sua própria vida. Você tá achando que é teu marido e seu marido já não tá no corpo há muito tempo, minha amiga. Já não é seu marido aí há muito tempo. O que você tá passando não é brincadeira, não. Jejum e oração, tá? Jejum e oração. E não é para ter medo, não. É para começar a jejuar mesmo. 2 horas todos os dias quando você acordar. 2 horas. Papel, caneta, Bíblia. Bota a live do Leonardo Salles. Põe a live do Vinícius Iracete, pastor Diego Francis, Ana Paula Gomes. São pastores de jejum, de palavra, relacionamento e quebra de maldição. Ana Paula Gomes, Vinícius Iracete, pastor Diego Francis. Leonardo Salles nem se fala, né, gente? É nosso pastor, tem que assistir nosso pastor com certeza. Porque o que Deus fez e o que Deus faz através da vida desse homem, vou falar para vocês, não é normal. Não é normal. Então, meus irmãos, olha só. Nós fomos ensinados erradamente
que porque existe Deus, você tá fraca espiritualmente, Nath. Nath, 2 horas de jejum todos os dias. Se você falar para Deus que você não pode fazer nem 2 horas de jejum, Deus vai falar para você assim, ó, então eu também não posso fazer nada. O dia que você fizer, eu vou fazer. Com Deus funciona assim. Nós fomos ensinados errados, meus irmãos. Nós somos ensinados que porque existe Deus, você, como você é mais fraco, como você é mais frágil, como você é pequenininho, como Deus tem fama de ser muito poderoso, muito bom, que Deus faz, que Deus abriu o mar, que Deus acontece, e porque você ora, e porque você falou com Deus, e porque você é filho de Deus, e porque você é a menina dos olhos do Senhor, e porque você tem promessa, porque você foi revelado quando você era criança, porque o seu marido tem promessa, vocês dois têm promessa, que os seus filhos têm promessa. Por que será que o nome é promessa? Por que será? Por que será que alguém tem que deixar esse nome promessa? Para garantir que independente da desgraça que tu passar, vai acontecer. Não significa que tu não vai passar desgraça. Não significa. Mas não significa mesmo, só se você tá lendo outra Bíblia. Obrigado, Cardoso. Quem puder compartilhar, gente, me ajuda aí, por gentileza. Eu esqueço de pedir para compartilhar. E essa live é uma live de livramento. Livramento, tem muita cura aqui no ministério, tem porta de emprego, tá? Eu não tô aqui para ganhar dinheiro, para ganhar fama, não. Eu tô aqui para falar o que Deus fez na minha vida, tá? O que Deus fez na minha vida. Aí eu tô passando para vocês porque eu entendo que tem pessoas aqui que ainda estão lá onde eu passei. Eu sinto isso. Então, eu vou explicar para você. Não significa que porque você tem promessa, você não vai sofrer. Não tem, muito pelo contrário. Promessa e sofrimento andam assim, ó. Assim, ó. Sabe por quê? Porque para você alcançar a promessa, você tem que ter discernimento, conhecimento, experiência, paciência, entendeu? Esperança. Como que você vai ter essas coisas se você não venceu nenhuma luta? Como é que você vai ter experiência? Você não venceu nenhuma luta, como é que na próxima luta você vai ter esperança? Não tem como. Não tem como. Sadraque, Mesaque e Abednego foi livrado onde? Só se vocês estão lendo outra Bíblia. Nessa aqui que Jesus escreveu, que o Espírito Santo escreveu, é tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Vai por mim. Acorda. Acorda pra vida. Tô falando sério com vocês. Eu tô falando sério com vocês. A vida não tem pena de ninguém. Deus não tem pena de ninguém. Deus não tem pena não, tá? Deus é misericordioso? Ele é misericordioso, ele é maravilhoso. Mas sabe-se lá em qual dia que ele vai ter misericórdia de você e vai te atender. A Bíblia diz, tem uma passagem que fala assim, ó, não deixa de plantar no inverno, porque quando chegar o verão você não sabe qual semente que vai dar certo. Entendeu? Então não deixa na conta de outra a tua vida, não. Não deixa a tua felicidade na conta do teu marido. Se tu deixar a tua felicidade na conta do teu marido, você vai ser a mulher mais infeliz desse mundo. Porque teu marido é ruim? Não, porque Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar. Deus vai provar você que esse marido velho podre seu aí não vale nada sem ele. Nada. Não vale nada sem ele. Que seu marido só é bom porque você tem Deus. Porque se você não tivesse Deus, ele pisava na tua garganta. Se você não tivesse Deus, se ele não tivesse Deus, se a tua mulher não tivesse Deus, se você não tivesse Deus, essa mulher sua botava tu na rua da noite pro dia, tu não valia nada pra ela. Entende o que eu tô falando com vocês? E é assim mesmo. Se não é assim com vocês, é comigo. Então, olha só o que eu tô falando pra você. Sadraque, Mesaque e Abednego foi livrado dentro da fornalha, dentro. Aí você quer que Deus tire a prova de você?
Ele vai tirar se ele quiser, provavelmente não. Provavelmente ele não vai tirar, tá? É você que vai ter que sair. Eu tô falando de vocês o que eu conheço sobre a vida e sobre o pouco tempo que eu tenho com Deus. O tempo que eu andava sozinha, misericórdia, não queira nem saber o que eu passei. Até fezes eu já comi. Eu já comi fezes, tá? Fezes. Entendeu? Vocês não queiram nem saber o que eu já passei na minha vida. Por isso que eu hoje, se Deus pedir, se Deus mandar, eu fico até não sei quantas horas, e meu marido também. E meu marido, nossa senhora, meu marido me perturba por causa de vocês, tá? Me perturba. Eu não ia fazer live, não. Não ia fazer live, não. Não é porque eu não queria fazer live. É porque eu gosto de ficar buscando, eu gosto de ficar buscando mais coisa pra falar, mas não é pra buscar coisa pra falar, é pra abrir a boca e Deus vai falar. E é meu marido que fica em cima, faz live aqui, fulano quer que você ora por ela, ciclano quer que você ora por ela, ó, fulano tá mandando mensagem aqui. Se eu não mandar ele parar aqui, ele vai ler todos os comentários. Aí me desconecta, entendeu? Porque o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é muito sensível. É muito sensível, entendeu? Então, aqui, ó, eu tô conversando com vocês, ó, tá tendo batalha espiritual. Batalha travada, porque Satanás me odeia. Satanás me odeia com todas as forças e ele sabe muito bem que eu odeio ele o dobro. Eu odeio Satanás com todas as forças da minha vida e eu prometi para Deus que eu vou até o inferno caçar ele. Vou porque agora eu sei quem é o Deus que tá na minha vida, eu sei. E enquanto eu puder, enquanto eu tiver força para estar nesse mundo, orando, jejuando, buscando, eu não tô de brincadeira não, vocês estão achando que eu tô de brincadeira? Vocês estão achando que eu tô de brincadeira? Porque vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem, vocês não sabem o que esse bicho já fez na minha vida, na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu perdi um irmão com 20 facadas. 20 facadas, meu irmão era meu melhor amigo. E meu irmão morreu, a minha avó era a única mulher que eu tinha na minha vida, porque a minha mãe tinha ido embora de casa, eu tinha 2 anos de idade. Nunca mais eu vi minha mãe. A minha avó passou mal e morreu logo depois do meu irmão. Minha avó era tudo que eu tinha na minha vida. Eu já sofri muito, Satanás já desgraçou a minha família de tal forma. Ele só não me matou porque Deus sabia que eu ia estar aqui hoje falando para vocês, ó, sua vida não vai ficar desse jeito. Deus vai te levantar, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar e eu deixo bem claro que eu odeio Satanás e todos aqueles que fazem a vontade dele, eu odeio. E eu não tenho medo do diabo, não tenho medo dele. Não tenho medo. Sabe de quem que eu tenho medo? Do leão da tribo de Judá. Eu tenho medo das pisaduras de Jesus. Ah, esse aí eu tenho. O quê? Eu tenho medo da mão de Deus, minha filha. A mão de Deus, se Deus olhar torto para um homem, Deus incinera a gente assim, ó. E a Bíblia diz que Deus, ele sente indignação todos os dias. Você tem noção do que você está mexendo? Deus sente indignação. Foi Deus que criou Satanás. Eu vou ter medo de Satanás ou eu vou ter medo de Deus? O diabo indignado continua sendo diabo, porque ele é pobre, feio e sujo. Mas Deus indignado. Tu imagina um Deus indignado. Entendeu como é que é? Você entendeu que no livro de Isaías está escrito que todas as nações para o Senhor são como um pó numa balança? Já viu um grãozinho de areia? Minúsculo, né? Você acredita que no livro de Isaías está dizendo que o mundo é desse tamanho para Deus? E eu lá vou ter medo de cão? Vou ter medo de Satanás, do servo de Satanás? Vou ter medo de macumbeira que está fazendo macumba para mim? Ah, pelo amor de Deus. Oxi. Da onde que fica o sangue de Jesus nessa história, então? O sangue do Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, Cordeiro puro, que entregou a vida dele por amor a você. Tá entendendo? Tá entendendo o peso dessa live? Você tá entendendo o peso dessa live? Satanás é que tem que me obedecer, rapaz. Bater em retirada da minha casa, da minha família. Aqui na minha casa quem manda é ele, ó. Jesus Cristo. Ele é que manda aqui. Aqui diabo não canta de galo aqui na minha casa, não.
Mas por que não canta de galo aqui na minha casa? Porque eu estou posicionada na presença do Senhor. Pelo menos eu estou tentando. Pelo menos eu estou tentando. Pelo menos eu estou tentando. Estou me esforçando, estou jejuando, estou buscando. Mas não é só pelo meu esforço. Porque a Bíblia diz assim, ó. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, acha. Só que a Bíblia também diz que é pela graça. É um conjunto. É a ação e a graça de Deus. A graça é o favor imerecido. É aquilo que a gente não merece. Então, meus irmãos, olha só. Nós temos uma visão errada das coisas de Deus. De achar que porque o seu casamento tá dando errado, que a sua vida tá uma desgraça total, que você tá desempregado, que não sei o quê, que tá tudo ruim. Pois eu vou falar pra você, existe um propósito para essas situações. Existe porque existiu pra mim. O que não vai existir pra você? O que eu tenho de diferente de você? Eu vim do meio do mato, rapaz. Eu não tinha onde cair morta. Não tinha nada, não tinha ninguém. Sofrendo com 3 crianças pelo mundo aí, um filho de cada pai. Passando humilhação. Já, quando eu morei na rua, ainda fiz um aborto ainda. Já fui abusada quando era criança. Eu já passei, foi muitas e ruins na minha vida. Não é pouco, não. Então eu vou falar pra você. Por que serviu essa desgraceira toda que aconteceu na minha vida? Teria como eu evitar? Não teria como eu evitar, porque muita coisa eu conheci dentro da minha casa. Eu aprendi com os meus próprios pais a ser muita coisa ruim que eu era, muita coisa ruim. Muita coisa ruim eu aprendi com aqueles que eram para me defender, foi eles que quase tiraram a minha vida. Eu lembro que um dia meu pai estava me espancando tanto, meu pai era alcoólatra e eu era a única mulher da minha casa. A minha casa tinha 5 homens e só eu de mulher e caçula. Os meus 4 irmãos homens eram mais velhos do que eu apanhava tanto, eu apanhava. Eu acho que não tinha um dia na minha vida, até os meus 12 anos, que foi quando eu fugi de casa, eu entrei num trem lá em Governador Valadares e fui parar lá em Vila Velha. Não teve um dia, desde o dia que eu me entendo por gente, até eu fazer 12 anos que eu não tenho apanhado, que eu não tive apanhado. Todo santo dia eu apanhava muito. Muito. Teve um dia que meu pai tava me batendo tanto que eu falei, pai, para, eu sou sua filha, pai. Ele falou, você é minha filha, você é filha do diabo. Eu era chamada da filha do diabo. Vocês estão entendendo a situação? Só que aquela que era filha do diabo aceitou Jesus. Lavei os pés de Jesus com meus cabelos e com as minhas lágrimas. E ele me perdoou. E ele me acolheu e ele me aceitou. E ele falou assim, ó, vou calar a boca de todos aqueles que duvidaram de você. Eu vou calar a boca de todos aqueles que falaram que você não ia ser nada, que o seu casamento não ia dar em nada, que o seu filho ia ser gay. Vocês acreditam que o meu filho aceitou Jesus? Ele tinha 6 anos de idade, sozinho na igreja. Dá um livro, né, minha irmã? Misericórdia, um livro de terror, mas dá. Dá um livro, mas dá. Meu filho aceitou Jesus com 6 anos de idade na igreja, sozinho, quando ele era pequenininho. E eu vivia drogada pra rua fora e meu filho ficava sozinho em casa. Me entristece, sabe, um pouco falar dessas coisas, mas eu não tinha muito o que fazer. Eu já era viciada desde os 12 anos de idade, era muita maldição nas minhas costas. Era muita maldição, muita. Meu pai, minha família faziam coisas horríveis que vocês não queiram nem imaginar. Família ruim mesmo, pense num povo ruim, misericórdia. E se o seu povo é assim, entenda uma coisa, existem maldições na sua vida, tá? Maldições que não vai quebrar comigo orando por você, tá? Não vai. Eu vou orar por você e Deus vai te fortalecer para você vencer essa guerra, tá? Um dos maiores pastores do Brasil, já oraram, já profetizaram na minha vida, mas a minha vida só mudou de verdade quando eu comecei a fazer um jejum de 2 horas só por dia. Porque primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você começa, depois você melhora.
E, como sempre na vida da Indira, nada nunca foi, nem nunca será fácil. Eu tenho que ter sangue nos meus olhos para viver nessa vida, porque é muita perseguição em cima de mim, muita. Desde criança, gente, desde criança. Desde criança, é na minha casa, é meus irmãos, é na escola, é na igreja, é neura da minha cabeça, é eu mesmo, é tudo junto, entendeu? Então eu preciso estar bem focada mesmo. Eu não posso perder um segundo sequer da minha vida à toa, porque o diabo, ele vive ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Vocês estão achando que é brincadeira que eu tô falando pra vocês, que eu tô fazendo sensacionalismo? Que nada, meu amigo. A vida não é brincadeira, não. A vida não é brincadeira, não. Depois que eu comecei esse jejum de 2 horas, o sonho do meu marido era que a gente começasse a caminhar para a igreja. Vai escutando. Aí eu queria muito realizar esse sonho dele, porque eu botava meu marido em muita furada, sabe? Tipo, ele tinha os problemas dele, era viciado em cocaína e tudo, mas ele era um cara tranquilo. Eu não, eu já era viciado em cocaína, mas eu era louca, doidona, gostava de tudo quanto é desgraça de uma vez só. Eu gostava de tudo de uma vez só. Cuidado com as palavras. Entendeu? Já tive... Falou aí? Não. Já tive mais de 20 overdose. Mais de 20 overdose. Eu misturava cocaína com maconha, com remédio antidepressivo, uísque, uma garrafa de uísque. E eu usava tudo junto uma vez e pum, apagava. Apagava do nada, apagava. Simplesmente ia embora. Eu acordava com meu marido tentando me ressuscitar. Isso não foi nenhuma nem 10. Então o meu problema era muito crônico, sabe? Então eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão muito forte na minha vida. Mas muito forte mesmo. Muito. E como eu e meu esposo já tava... Bia, me falaram essa semana que eu vivo uma luta tão grande, é porque Deus tem algo muito grande, então o inimigo não quer. Com certeza. Com certeza. Então, como eu e meu esposo, sempre desde quando a gente se conheceu, a gente tinha o desejo de ir para a igreja, tanto que o meu testemunho é que eu e ele ficava dentro do carro na hora do culto do Leonardo Salles na quinta-feira na IPTM, cheirando cocaína dentro do carro. Porque nós já estávamos no estágio que a gente usava droga todos os dias. Eu cantava na noite. Eu descobri que eu cantava desde muito pequenininha, então na minha adolescência eu adquiri realmente essa profissão para minha vida e eu comecei a viajar em bandas. Entre 12 e 14 anos eu já estava viajando sozinha com um monte de homem para cima e para baixo, um monte de mulher, e não tinha pai, não tinha mãe, não tinha eira, não tinha beira, não tinha nada. Era só eu e Deus. Eu só tô aqui falando com vocês agora pela misericórdia e pela graça de Deus, tá? Porque eu mesmo, tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu não sei nem como que eu tô vivo aqui. Mas eu sei que eu tô vivo aqui porque Deus existe, entendeu? Então, como eu e meu esposo, a gente já tinha um desejo muito grande de buscar a Deus, eu falei, poxa, eu não posso ficar fazendo isso com ele. O Espírito Santo começou a me tocar, sabe? Eu não posso, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que mudar. E eu decidi mudar, e eu achei que ele ficaria muito feliz. Eu falei, agora sim, agora ele vai ver. Agora ele vai ver que ele escolheu a mulher certa para a vida dele. E falei para ele assim, a partir de hoje eu não uso mais droga. Deus abençoe você também, Cleia. A partir de hoje eu não uso mais droga, não cheiro mais, não fumo mais. A partir de hoje eu vou buscar a Deus até o fim. Eu tomei essa decisão da noite pro dia. Da noite pro dia não, eu já tinha aceitado Jesus há 15 anos atrás. Então eu já estava há 12 anos pelejando, porque tem 3 anos que eu me converti, eu já estava há 12 anos pelejando, gente. Mas muita peleja, muita prova. Meus irmãos, escuta só o que eu tô falando para vocês, que é muito forte esse testemunho. Às vezes eu mesmo fico olhando para o meu testemunho assim, nem eu acredito que sou eu. Tô falando sério, tá? Tô falando sério com vocês. Eu não gosto de puxar sardinha nem para mim nem para ninguém. Meu negócio é Jesus. Eu nunca vali nada, nunca prestei para nada. Então, ó, eu tenho certeza daquele que tá na minha vida. Porque se fosse de mim mesma, todos vocês que estão pedindo oração aqui, me chama lá no direct depois, tá bom? Que se eu for dar atenção para você agora, eu vou acabar me perdendo naquilo que Deus mandou eu falar. Então, meus irmãos, olha só. Eu decidi que eu nunca mais ia ser a mulher que eu era. No outro dia, meu esposo saiu de casa.
Ele sentiu assim que não dava mais pra ele. Não é nem por culpa dele não, é porque eu realmente era uma pessoa muito difícil de lidar. Muito, 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 muito. Então, ele saiu de casa no outro dia. E eu continuei jejuando. No que ele saiu de casa, eu fiquei sem condições financeiras nenhuma, porque eu trabalhava junto com ele. E eu tinha uma moto. E Deus falou pra mim assim, ó, não é pra você trabalhar. Vocês acreditam? Eu liguei uma live, na boca da pastora, Deus falou assim, não é pra você ir trabalhar. Quem vai te suprir aqui sou eu. Mas eu não tava preparada. Eu não tava preparada pra obedecer assim tão... Hoje não. Hoje eu não boto nem o pé na minha porta, se Deus não mandar. Vou falar sério com vocês. E aí, eu teimei, fui trabalhar, roubaram minha moto zero. Tinha nem placa. Acho que tinha 1 ano que eu tinha moto. Nova. Eu tinha pagado 20 mil, roubaram a moto. Meu esposo fora de casa, eu comecei a passar fome com meus bichos. Porque eu não tinha renda, não tinha emprego, não tinha nada. Desobedeci a Deus. Você entende? Olha só o que eu tô falando pra vocês. Vocês entendem que além das maldições hereditárias que eu tinha na minha vida, a minha desobediência piorou mais ainda as coisas? Além das maldições hereditárias que nós temos na nossa vida, porque se você, como é que eu sei se eu tenho uma maldição hereditária na minha vida? Problemas financeiros crônicos, tá, gente? Crônicos. Problemas financeiros crônicos, tipo assim, você trabalha 10, 15 anos, não tem nada na vida, não tem nada, ainda mora de aluguel. Problemas financeiros crônicos. Maldição financeira, não dá certo em casamento, maldição financeira. Maldição financeira não, perdão. Maldição hereditária. Problemas financeiros, maldição hereditária. Problemas no casamento, maldição hereditária. Problemas de saúde, maldição hereditária. Problemas no emocional, pessoas que descontroladas, que são muito impulsivas, ou ficam com raiva demais, ou fica triste demais, tudo isso é maldição hereditária. Tudo isso veio da bisavó, que não curou, aí morreu, passou para a avó, que não se posicionou, não jejuou, não se tornou dizimista, não buscou um relacionamento com Deus, passou para sua mãe, que passou para o seu pai, do bisavô, entendeu? Que sobrou para você. Então, e não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Acorda, porque é guerra mesmo. O diabo quer mais é que você morra. O diabo quer mais que você morra, entendeu? Muitos dos seus familiares também não tá nem aí pra você, ó. Tá nem aí pra você. Muito pelo contrário, se você dá errado, pelo menos vão falar assim, ah lá, falei que ia dar errado. Muitos aí não estão nem aí pra você, pelo menos pra mim não. Agora tá. Como se libertar da maldição? Como se libertar da maldição? Primeiro você começa, depois você melhora. Jejum de 2 horas por dia. Foi assim que eu comecei. E se eu comecei e deu certo pra mim, por que não vai dar certo pra você? 2 horas todos os dias quando você acordar. Se de tudo você acordou e esqueceu, pai Silvinha, se de tudo você acordou e esqueceu, eu acordei e acabei esquecendo. Você vai fazer o seguinte, você vai entregar o seu almoço. Vamos supor, você ia almoçar meio-dia. Você não vai almoçar meio-dia, você vai almoçar 2 horas da tarde. Nesse meio-dia você vai pegar um pastor ou uma pastora que você gosta. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar um papel e uma caneta. Olha só como que quebra a maldição hereditária, tá? Você vai pegar um papel e uma caneta, você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar aí os pastores, pastoras que você gosta. Se vocês quiserem, eu indico para vocês pessoas de Deus mesmo, gente de monte, de joelho, de oração, pessoas que têm testemunho, que têm nome, entendeu? Você vai botar a sua mão assim, ó, ou você vai prestar atenção na palavra que tá na live, ou você vai botar a sua mão e vai falar com Deus do seu jeito. Do seu jeito. Como que faz o jejum de 2 horas? Eu tô explicando aqui pra vocês. Qualquer coisa, depois vocês voltam à live, tá bom? Porque vocês não são pior do que ninguém. A sua vida não é um erro, você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você não nasceu pra sofrer, não. Você só tem uma maldição hereditária na sua vida que precisa ser quebrada.
precisa ser quebrada. E eu vou falar para vocês, tem pessoas, meus irmãos, olha só, gente, é muito complicado isso. Tem pessoas, meus irmãos, que estão na sarjeta, no fundo do poço. Faz de tudo, mas não faz um jejum de 2 horas. Sabe? Gente que tá caindo aos pedaços. Eu tô te falando porque eu recebo lá no meu direct, gente. Eu recebo lá no meu direct. Pessoa caindo aos pedaços. Eu falo, irmão, caindo aos pedaços, que eu digo assim, já tá na tábua da beirada. Mas dá pra fazer um jejum de 2 horas, meus irmãos. Dá. Dá pra fazer sim. Quem concorda que dá? Só pra eu ver que eu não tô doida. Por gentileza. Quem concorda que dá pra fazer um jejum de 2 horas todos os dias? Se você soubesse que por detrás dessas 2 horas está a restauração da sua vida financeira, a restauração do seu emocional, a restauração do seu casamento, a restauração o resgate da sua vida. Está o resgate da sua vida. Está por trás. Ô, gente, olha quem tá querendo aparecer na live. Né, meu filho? Aqui, ó. Eu quero aparecer na live. Eu quero, olha. Tá me arranhando aqui, gente, querendo subir. Né, meu filho? Vai. Tchau, galera. Vai. Então, meus irmãos, olha só. Dá pra fazer, não dá? Então, você tá achando que porque é 2 horas não dá certo? Eu estou aqui pra falar, dá certo. Vai lá no meu feed que você vai ver. Você vai ver o testemunho lá. A moça botou uma bola de carne pelo órgão genital dela. Botou hoje ou ontem, se eu não me engano. Uma bola de carne. 3 dias só. Fazendo jejum de 2 horas, doente. Colocou a live do Leonardo Salles. E ela foi no banheiro. Sentiu algo descer e foi no banheiro. Quando ela chegou no banheiro, ela escutou algo falando com ela assim. Ela não falou Leonardo, ela estava assistindo a live e ela escutou algo falando na mente dela assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. E ela no impulso falou assim, ó, quero a saúde do meu útero de volta. Pum, desceu uma bola de carne dentro do vaso. Entendeu? Contra testemunhos não há argumento. Contra testemunhos não há argumento. Eu sou testemunho, sou prova. A mulher pediu para abrir a porta de emprego, ela pôde escolher. Tem muito, gente. Tem muito testemunho de 2 horas. Do jejum de 2 horas, gente. Tem muito. Porta de emprego, restauração de casamento, restauração de saúde. Outro testemunho que teve hoje, os filhos do marido moravam com o pai, né? Com a mãe, e não dava certo com a mãe. Porque no fundo, mioma. Mioma. É isso aí. É isso aí, Cláudio. Cláudio Cordeiro, é isso aí, Cláudio. Mioma. Os filhos do marido moravam com ela e a vida do casal estava muito difícil. Porque não é todo filho de marido e todo filho de mulher que dá certo, gente. Se a mulher que mora com os filhos, no meu caso, meus filhos, né? Mora comigo, meu filho de 20 anos e minha filha vai fazer 13 anos agora em outubro. Meu marido já tá comigo, já tem 5 anos, então ele tá comigo desde que meu filho tinha 15 e que minha filha tinha 9. E eu tenho uma de 10 também, mas ela mora com o pai. Se eu não colocá-los no lugar deles, eles montam no meu marido, eles fazem o que quer. Faz o que quer, vive do jeito que quer e vice-versa. E não pode ser assim. A mulher, para morar com os filhos dela e com o marido, elas têm que saber ensinar os filhos dela a respeitar o marido e ensinar o marido a respeitar os filhos. Entendeu? Agora, se botar os filhos dentro de casa para a mulher cuidar, não é justo isso. Não é justo, porque ela tá pagando por um fardo que não é dela. Tudo bem, ela casou com o marido, que já tinha filho. Não é isso que eu tô falando, tá, gente? Porque eu ajudo a minha enteada. Eu ajudo a minha enteada, né, meu bem? Ajudo e amo a minha enteada do fundo do meu coração. Mas não é fácil você conviver com os filhos do seu marido que não dá certo com você. Que não aceita que você é a nova esposa. Tem filho que não aceita. E ela começou a fazer um jejum de 2 horas e a família dos adolescentes vieram e buscaram os adolescentes. Agora ela vive em paz com o marido dela. Restauração de casamento. Restauração. Já é difícil, gente, a gente viver com o nosso marido, com os nossos filhos de sangue do casamento, o que dirá com o filho de um casamento só. Muito difícil isso dar certo. Muito difícil. A não ser que sejam todos maduros, né? Maduros, que entendam
Entendeu? Entenda, o pai tem que colocar na cabeça dos filhos que a esposa é uma mulher boa, porque senão o pai tá com raiva da mulher e fala mal da mulher pros filhos dele. Aí não dá certo. Aí os filhos vão ficar do lado de quem? Vai ficar do lado do pai, né? Não dá certo esse negócio. Então, meus irmãos, voltando ao assunto aqui. O jejum de 2 horas, como é que faz? O jejum de 2 horas, você vai acordar todos os dias. Eu fiz 3 meses para ter a primeira resposta. Tem gente aqui no meu feed, dá uma olhadinha lá para você ver depois, que em 3 dias já recebeu a resposta. Teve uma que com 1 dia, várias portas de emprego se abriram. Obrigado, Raquel. A Raquel tá pedindo para compartilhar a live. Teve uma que com 1 dia, várias portas de emprego se abriram para ela. Com 1 dia, com um jejumzinho de 2 horinhas. Ela falou assim, ó, minha irmã, as portas de emprego se abriram que eu pude escolher. A mulher do meu ex-marido atropelou ele da casa. Que isso, gente? Misericórdia, tá vendo? Não dá, gente, não dá. É cada um no seu canto, entendeu? Todo mundo se respeita, mas ó, todo mundo lá e eu caio, cada um na sua, né? Meus filhos, quando eles tomarem o tamanhozinho deles, eles vão caçar o beco deles. Eu não vou ficar com um filho com 30 anos, 40 anos dentro da minha casa, não. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Entendeu? Eu quero descansar também, quero curtir meu marido, quero curtir minha vida, né? Eles que tratam o jeito deles, tratam o jeito de caçar, de estudar e arrumar uma família para eles. Atropelou o seu filho. A ex do seu marido atropelou seu filho. Que isso, gente? Tá vendo? Não... Complicado, complicado. Então, a irmã contou ali o testemunho. Ela contou que ela estava lutando porque os filhos do marido moravam com ela e a família veio buscar e hoje ela está em paz. Saíram hoje da casa dela. Pra vocês terem uma ideia, a filha do cara era macumbeira e ela encontrou uma boneca de voodoo escondida na cozinha. Sabe para que é isso? Escondida na cozinha? Para tirar a fertilidade, a prosperidade dessa mulher. Essa mulher fica na miséria. A filha do cara fazia isso dentro da casa dela. Entendeu, meus irmãos? Então, o jejum de 2 horas. Você vai acordar, vai entregar seu dia para Deus. Senhor, entrega o meu dia para Deus. Você vai orar a Deus do seu jeito, tá? Não existe uma forma mais bonita ou mais fácil de orar a Deus. Não, a oração modelo que Deus nos deixou é o Pai Nosso. Você vai acordar, vai falar assim, Deus, consagre o meu dia nas tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Olha só, Pai nosso que estás no céu, você está reconhecendo que seu Pai é Deus. Santificado seja o vosso nome. Você está dizendo que Deus é santo, que Ele é o santo, Ele é o poderoso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Venha a nós o seu reino. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Venha a nós o vosso reino, seja feito o quê? A vossa vontade. Não é a sua vontade que é para ser feita. É para ser feita a vontade de Deus. E sempre a vontade de Deus não é a nossa. Sempre. Eu não vou falar nem sempre não, tá? É sempre. Eu sou mais ousada porque Deus, ele é muito 880 comigo. Muito. Entendeu? A vontade de Deus não é a nossa vontade. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje não é só aquele pão francês. É aquele pão francês também. Mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje é a palavra de Deus para você naquele dia. É o teu pão espiritual. É o teu pão espiritual. Seja mel ou seja fel. Seja mel ou seja fel. Porque a palavra de Deus, quando ela dói, é aquela ali que cura. É quando dói que cura. E olha, tem uns aí que sabem pegar a palavra que machuca, hein? Misericórdia. Tem dia que a gente acha que vai escutar uma coisa e Deus vai lá e ó, pá, 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 pá. Essa live vai ter oração, eu vou tentar, minha irmã, mas eu converso tanto que quando eu vou ver a live já acabou, eu não consegui nem orar. Vai ter que voltar, já vai acabar. Já vai acabar? Então tá, ó, eu vou concluir pra vocês, eu vou orar, porque a minha live só dá 1 hora, tá bom? Eu não quero entrar de novo não, que eu vou deixar vocês viver a vida de vocês aí, fazer a janta. Então vocês vão fazer o seguinte, ó. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ele só vai te perdoar se você perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem que nos tem ofendido. Não me deixa cair e me livra do mal.
O jejum de 2 horas. Você vai acordar todos os dias, orar o Pai Nosso, ficar 2 horas meditando na palavra. Falta 10 segundos para a live acabar. Eu não vou voltar, vou deixar para voltar amanhã. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Vai lá no feed ver os testemunhos do jejum de 2 horas. Deus abençoe.